Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Andrei. Eu queria então fazer esse vídeo aqui para falar para vocês sobre um livro do Ronald Dworkin. Esse livro aqui, a gente vai falar sobre ele, Levando os Direitos a Sério, livro do Ronald Dworkin. Basicamente dando continuidade ao trabalho de hermenêutica jurídica. Atualmente eu sou doutorando em Direito na PUC, aqui em Porto Alegre. Já fui professor de hermenêutica jurídica, filosofia, e tem alguns vídeos que eu fiz semestre passado para a disciplina, e achei que poderia dar continuidade, não vou ficar enrolando muito aqui falando sobre isso agora, depois eu faço um vídeo mais para apresentar a ideia, se alguém quiser. Mas a proposta é fazer vídeos mais longos e mais aprofundados. Então a gente vai falar sobre o capítulo 2, parte 1 e parte 2 do capítulo 2. Falar sobre a ideia do Dworkin e do que ele considera que é o positivismo jurídico. E, então, para fazer um vídeo mais aprofundado, vai ser um vídeo um pouco mais longo e mais aprofundado sobre o assunto, porque eu entendo que vocês podem encontrar aí, mesmo no YouTube, materiais que explicam a obra num sentido mais geral. Mas a ideia é fazer algo que possa ter alguma utilidade. Então, eu acho que um vídeo mais aprofundado sobre uma parte específica da obra, às vezes, pode ser algo não tão disponível e que a gente pode utilizar melhor. E mais do que isso, eu queria trabalhar com vocês a obra. Então eu vou colocar ela aqui na tela e a gente vai trabalhando junto. Tá? Já enrolei mais do que eu pretendia nessa breve introdução. Vamos direto então para o livro e aí depois eu faço um outro vídeo para discutir essa proposta com vocês. Aqui então o livro que eu falei para vocês, Levando Direitos a Sério, Ronald Dworkin. Acredito que quem estuda direito já conhece o autor, mas quem ainda não conhece, é um autor norte-americano, faleceu faz alguns anos. Tá? Ele escreveu esse livro aqui no final do século XX, se eu não me engano a primeira edição é da década de 70, não tenho certeza, devia ter conferido isso antes de começar a gravar, mas tudo bem. O que importa é que essa edição que eu tenho aqui em mãos, traduzida, é de 2017, a publicação da última tiragem que eu tenho aqui. A primeira edição dessa editora brasileira é de 2002, mas em inglês, se eu não me engano, a primeira publicação dessa obra é da década de 70 e depois houveram revisões e outras publicações. É uma das obras mais importantes do século XX aí sobre direito, sobre teoria do direito, sobre interpretação, ciência jurídica e teoria do direito. Tá? Então é fundamental que vocês leiam a obra completa. Tá? Aqui, se vocês derem uma olhada no índice, ela tem em torno de umas 450 páginas. A gente vai falar aqui sobre o ponto 2, o modelo de regras, certo? Eu vou falar sobre a introdução e sobre a crítica dele ao positivismo nesse primeiro vídeo e depois a gente vai falar sobre a diferença entre regras e princípios. Vamos lá para o capítulo 2, então. Aqui, o modelo de regras. Tá? Tentar não fazer o vídeo ser tão longo assim. Deixa eu ver se está funcionando aqui tudo direitinho. Aparentemente sim. Tá? Primeira coisa, ele começa aqui, então, a ideia dele, como eu falei para vocês, a ideia é que a gente vá trabalhando junto à obra, porque eu não quero que vocês confiem apenas na minha palavra, eu quero que vocês leiam e vejam se vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo, que o autor está dizendo. Vamos ver o que ele fala. Os juristas apoiam-se pesadamente nos conceitos correlatos de direito jurídico e obrigação jurídica. Dizemos que alguém tem um direito ou uma obrigação jurídica e tomamos essa afirmação como uma base sólida para fazer reivindicações e exigências, bem como para criticar os atos das autoridades públicas. Mas nossa compreensão desses conceitos é extraordinariamente frágil e ficamos em dificuldades toda vez que tentamos dizer o que são direitos e obrigações jurídicas. Dizemos com loquacidade que o fato de uma pessoa ter ou não uma obrigação jurídica é determinada pela aplicação do direito, aos fatos particulares de seu caso. Mas a resposta não é muito útil, pois temos as mesmas dificuldades com o conceito de direito. E aí ele vai estabelecer aqui nesse próximo parágrafo diversas perguntas que ele entende que são questões, como o que é o direito, por que denominamos obrigação jurídica aquilo que o direito enuncia? Obrigação é apenas um termo técnico que significa apenas o que é enunciado pela lei? Ou obrigação jurídica tem algo a ver com obrigação moral? Ele está querendo perguntar, então, o que é direito? Se tu que está assistindo esse vídeo, se eu fizesse essa pergunta para ti, o que é direito? A maioria das pessoas, apesar de estudar direito, muitas vezes já são formadas,
tem uma certa dificuldade em definir o que é direito, por que eu tenho obrigação, o que é uma obrigação jurídica, o que é obrigação jurídica e moral. E é sobre isso, então, que ele quer falar. Ele quer responder esse enigma. O que é direito, o que é obrigação jurídica. E ele vai dizer que isso é importante. Ele vai falar aqui, nesse parágrafo que eu também marquei, ó, essas turbulências apontam para uma doença crônica. Ele continua fazendo diversas perguntas aqui em cima. Dia após dia, através do uso da força, mandamos pessoas para a prisão, tiramos dinheiro delas ou as levamos a fazer coisas que não desejam fazer. E para justificar tudo isso, dizemos que essas pessoas infringiram a lei, deixaram de cumprir suas obrigações jurídicas ou interferiram nos direitos jurídicos de outras pessoas. Ou seja, o direito, vocês que estão estudando, sabem, é algo que diariamente é utilizado para obrigar as pessoas e muitas vezes para infligir nelas um mal. Tu pode mandar a pessoa para a cadeia, tu pode tirar dela a propriedade, enfim, tu pode sancionar ela de diversas formas porque ela não cumpriu uma obrigação, porque ela infringiu um direito de alguém. Então, ele entende que é importante que a gente saiba exatamente o que nos justifica, o que legitima que a gente faça isso com as pessoas. Tá? Ele vai dizer que tem alguns juristas aqui do outro lado, aqui, que ele chama de nominalistas, que insistem que é melhor ignorar esse tipo de problema. O que importa é aplicar o direito. Mas ele não concorda. Tá? Vou pular um pouco essa parte aqui. Vocês vão ver que ele não concorda com isso. Ele não concorda que se deve ignorar esse tipo de questão que ele está tentando fazer. Pelo contrário, é importante desvendar esses problemas. E aí ele vai pegar uma teoria que buscou dar uma resposta do que é direito, que é o positivismo. Aí ele diz, deseja examinar a solidez do positivismo jurídico, especialmente na forma poderosa que foi lhe dada pelo professor Hart, tá? Que é outro norte-americano que foi uma espécie de mentor lá para o Dworkin. Tá? É alguém que o Dworkin estudou antes de escrever a obra dele. E aí ele vai pegar então o positivismo jurídico, especialmente o desenvolvido pelo Hart, para depois fazer a tese dele sobre o que é o direito. Então, tá bem? Então essa é a primeira breve introdução aqui do capítulo. Ele vai apresentar uma teoria sobre o que é o direito, da onde ele vem, o que justifica uma obrigação jurídica, o que não é uma obrigação jurídica, portanto não pode obrigar alguém, certo? E aí ele vai partir do positivismo jurídico para depois apresentar a tese dele. Tá? Eu tenho um vídeo anterior e depois eu vou fazer um novo nesse mesmo modelo aqui, usando o texto do Kelsen, do Hans Kelsen, que é um autor alemão, também positivista. Se vocês quiserem, tem um vídeo de 2 partes, que dá 1 hora de vídeo, tem um vídeo de 40 minutos e outro de 20 que eu fiz, sobre a interpretação do direito em Kelsen, que também é um positivista. Ele, Dworkin, não cita o Kelsen, ele cita o Hart, que é outro positivista, mas se vocês pegarem o vídeo do Kelsen para assistir, ou seja, leram Kelsen, vocês vão ver que o Hart fala aqui é muito parecido com o que o Kelsen fala, e a crítica que o Dworkin vai fazer para o Hart se encaixa em muitos pontos naquilo que a gente poderia colocar como crítica ao Kelsen, tá? Ou, pelo menos eu penso assim, e se a gente for agora ler o texto do Dworkin, depois a gente pode voltar no texto do Kelsen e vocês podem, então, concluir se a crítica que o Dworkin faz ao Hart também poderia ser endereçada ao Kelsen, certo? Ok. O positivismo possui como esqueleto algumas poucas proposições centrais e organizadoras, embora nem todo filósofo que é denominado positivista subscreva de maneira que as apresento, certo? Tem vários positivistas que pensam de forma diferente, mas são positivistas, por exemplo. O Kelsen tem algumas diferenças aqui em relação ao que ele vai falar, mas eu acho que o Kelsen se enquadra também como positivista e nas proposições gerais. Elas efetivamente definem a posição geral que desejam examinar. Esses preceitos chaves podem ser formulados da seguinte forma. Primeira posição que o positivista vai defender. O direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais utilizado direta ou indiretamente pela comunidade com o propósito de determinar qual comportamento será punido ou coagido pelo poder público. Tá? Então aqui, primeira noção importante. Para o positivismo, o direito é um conjunto de regras especiais usado para coagir. Tá? Isso foi o que ele nos falou aqui. Tá? É um conjunto de regras especiais para coagir. Isso é o direito. Tá? Isso é direito, conceito de direito para o positivismo. Essas regras especiais podem ser identificadas. Como é que eu vou saber quais são essas regras? E distinguidas com auxílio de critérios específicos, de testes que não têm a ver com seu conteúdo. Tá?
ou seja, não é o conteúdo da regra que diz se ela é direito ou não, mas sim o pedigree, ou maneira pela qual foram adotadas ou formuladas, tá? Ou seja, o que define o direito é o seu pedigree, que é a forma que ela foi criada ou adotada. Certo? É isso que define o que é direito. Por exemplo, se eu pego algo que está na Bíblia, uma regra, não matarás. Por que que essa regra na Bíblia não é direito, ainda que, claro, eu tenha lá o crime de homicídio? Porque ela foi elaborada de uma forma diferente do Código Penal. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então eu identifico o direito pela forma ou maneira que a regra é formulada. Direito é regra, e essa regra é identificada pela forma, maneira, pedigree que ela é formulada. Posso ter uma regra, um texto que é, por exemplo, religioso. E aí não vai ser direito, vai ser para aquelas pessoas que seguirem aquela religião, vai ser uma norma moral, certo? Ah? Isso seria a primeira distinção que ele disse que faz parte aqui do positivismo jurídico. Segunda, letra B. O conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com o direito. Tá? Então, direito é igual, coextensivo, né, ao conjunto de regras. Tá? Direito é igual ao conjunto de regras. Se o caso não estiver claramente coberto por uma regra, o que eu faço? Ó, por exemplo, porque não tem nenhuma regra apropriada ou porque as que parecem apropriadas são vagas, então esse caso não pode ser decidido com a aplicação do direito. E aí o que o juiz faz? Ó, ele deve ser decidido por alguma autoridade pública. Já falei aqui, né? O juiz, provavelmente, como juiz, exercendo seu discernimento pessoal, o que significa ir além do direito na busca por um outro tipo de padrão que o oriente na confecção de nova regra jurídica ou na complementação de uma regra já existente. Ok? Então, segunda noção, o direito é o conjunto de regras. E isso gera uma consequência. Qual é a consequência do direito ser o conjunto de regras? Se não há regra, consequência é alguém tem que decidir usando seu discernimento. Exemplo, o juiz. Tá? Alguém tem que decidir usando seu discernimento. O discernimento é algo que está fora do direito. Tá? Isso é também o que o Dworkin vai apontar como uma característica do positivismo jurídico. E aí é um ponto que, se vocês forem lá no vídeo sobre o Kelsen, se vocês pegarem o capítulo 8º da Teoria Pura do Direito do Kelsen, vocês vão ver que o Kelsen defende exatamente essa ideia. Ele vai dizer que na interpretação do direito, quando não há aquela aplicação da norma geral no caso específico, que o Kelsen vai dizer que quase nunca acontece, porque a norma é sempre vaga, cabe ao juiz decidir. E pronto, o juiz escolhe. O juiz faz um ato de vontade. Tá? Vocês podem depois pegar o vídeo sobre o Kelsen para ver isso. E terceiro ponto, então, que ele vai dizer aqui que é característica do direito para o positivismo é dizer que alguém tem uma obrigação jurídica, é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa. Então, direito é o conjunto de regras que são identificadas pela forma que elas são criadas. Esse conjunto equivale ao direito. Se eu tenho algum problema que esse conjunto de regras não resolve, eu digo para o juiz responder algo usando seu discernimento pessoal. E alguém ter uma obrigação jurídica, por exemplo, eu ter que pagar impostos, significa dizer que alguém está com a minha situação enquadrada em uma regra jurídica válida que exige que eu faça algo ou me abstenha de fazer. Isso é o conceito de obrigação jurídica, que faz parte do conceito de direito. Tá? Esse é apenas o esqueleto do positivismo, ele vai dizer aqui na próxima página. As diferentes versões diferem, sobretudo, na sua descrição do teste fundamental de pedigree, que uma regra deve satisfazer para ser considerada uma regra jurídica. Certo? Eu acabei de falar aqui para vocês entre a Bíblia e o Código Penal. Tá? Mas qual é esse teste que diz que o Código Penal é direito e que a Bíblia não é direito? Por quê? Qual é o teste? Isso aqui vocês talvez tenham concordado comigo, mas por que o Código Penal é direito e a Bíblia não? Tá? E aí ele vai dizer primeiro do Austin, que é um autor norte-americano mais antigo ainda, aqui ó, de 1832, tá? Escreveu uma obra sobre direito, e depois ele vai falar do Hart.
O Austin tinha um teste bem simples, formulou a versão do teste de forma bem simples. As regras jurídicas, aqui ele está falando, né, as regras que compõem o direito, que a gente citou ali em cima, são ordens de caráter geral apresentadas pelo soberano. Esse era o teste do Austin. Tu tinha que identificar quem era o soberano, identificando quem era o soberano, as ordens de caráter geral são o direito daquela comunidade. Era esse o teste. O soberano não podia antecipar todos os casos, então haviam juízes com poder discricionário para criar novas ordens. Tranquilo, isso para o Austin. Obviamente, ele tinha problemas ao elaborar esse modelo. O modelo de Austin é extremamente belo e simples, mas gera alguns problemas. Por exemplo, sublinhei aqui, em segundo lugar, os críticos começam a se dar conta que a análise de Austin falha por completo em explicar e até mesmo reconhecer certos fatos surpreendentes sobre as atitudes que tomamos com relação ao direito. Fazemos uma distinção importante entre direito e até mesmo as ordens de um caráter em geral de um gangster, certo? Sentimos que os rigores da lei e suas sanções são diferentes na medida em que são obrigatórios de uma maneira que as ordens de um fora da lei não são. Ele está dizendo que por esse critério extremamente simples, as ordens do soberano, tu pode ter ordens de alguém que tem o poder, mas que a gente não considera que é um poder legítimo. O critério, então, do Austin faltava um critério de legitimidade. Bastava que alguém tivesse o poder, mesmo que fosse pelo uso da força física, para que aquilo pudesse ser considerado direito. Então, era um critério muito simples que não servia. Não vou me estender nisso aqui, porque o que importa é, então, o que ele vai falar agora sobre o Hart, que ele tinha dito que era o alvo principal. Lembra? A versão do positivismo de Hart é mais complexa que a de Austin. Em primeiro lugar, ele reconhece, ao contrário de Austin, que as regras podem ser de tipos lógicos diferentes. Hart distingue em dois tipos de regras, que chama de primárias e secundárias. Em segundo lugar, ele rejeita a teoria de Austin, segundo a qual uma regra é uma espécie de ordem e a substitui por uma análise mais elaborada e geral do que são as regras. As regras primárias são aquelas que concedem direitos ou impõem obrigações aos membros da comunidade. Por exemplo, a regra lá do Código Penal que diz que tu não pode matar, que tu não pode cometer um furto, senão tu vai ser punido com uma pena de tantos a tantos anos de prisão. Isso seria uma regra primária. Ele deu esse exemplo aqui a seguir. A regra de direito penal que nos impedem de roubar, assassinar ou dirigir em velocidade excessiva são bons exemplos de regras primárias. As regras secundárias são aquelas que estipulam como e por quem tais regras podem ser estabelecidas, declaradas legais, modificadas ou abolidas. Por exemplo, ele vai dar aqui as regras que determinam como o Congresso é composto e como ele promulga as leis são exemplos de regras secundárias. A nossa Constituição estabelece que direito penal é competência da União. Não pode o Estado do Rio Grande do Sul criar um crime, não é como nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos têm direito penal estadual por causa da federação que é estabelecida lá de uma forma diferente que aqui. Lá tu pode ter algo que é crime na Califórnia e não é crime em Nova York. Aqui não. Crime é crime no Brasil todo, porque eu tenho uma regra, que seria a regra secundária, que estabelece quem é que é competente para definir os crimes, certo? Não estou dizendo que um modelo é melhor que o outro, estou dizendo que lá tem uma regra secundária que diz X, aqui eu tenho uma regra secundária que diz Y. Direito penal é legislado por tais pessoas ou tais pessoas e tem que ter maioria simples dos membros de cada câmara, sei lá. Tudo isso é regra secundária, são regras que estabelecem quem e como vai fazer as regras primárias. Essa é a distinção lá do Hart. Ele vai aqui, aqui em cima, Austin havia dito que toda a regra é uma ordem de caráter geral e que um indivíduo está submetido a uma regra se ele for passível de penalidade caso a desobedeça. A definição é aquela bem simples. Hart assinala que isso oblitera a distinção entre ser compelido a fazer alguma coisa e ser obrigado, lá no inglês, being obliged being obliged e being obligated a fazê-lo. Por quê? Se tu tem alguém que vai te punir se tu desrespeitar uma regra, tu pode estar sendo compelido a fazer alguma coisa, certo? Se alguém coloca uma arma na tua cabeça e diz assina o contrato, tu foi compelido. O Hart vai dizer isso não é direito. O direito é ser obrigado. Portanto, estar submetido a uma regra deve ser diferente de estar sujeito a um dano, caso se desobedeça a uma ordem. Entre outras coisas, uma regra difere de uma ordem por ser normativa. Então, o direito ele é normativo, porque ele obriga, ele não compele, por estabelecer um padrão de comportamento que se impõe aos que elas estão submetidos, para além da ameaça que pode garantir sua aplicação. Vai mais do que a ameaça, não se trata apenas da ameaça.
uma regra nunca pode ser obrigatória somente porque um indivíduo dotado de força física quer que assim seja. Ele deve ter autoridade para promulgar essa regra ou não se tratará de uma regra. Tal autoridade somente pode derivar de outra regra que já é obrigatória para aqueles aos quais ela se dirige. Essa é a diferença entre uma lei válida. Essa é a diferença entre uma lei válida e as ordens de um pistoleiro, certo? É a crítica, então, àquele pensamento do Austin. Para o Hart, o direito, aqui, ele adquire a sua legitimidade, a sua autoridade, porque ele é feito por pessoas que têm essa autoridade para fazer. São pessoas que foram eleitas no período eleitoral, de acordo com as regras de direito eleitoral, e que criaram a lei de acordo com as regras de competência da Constituição, com a votação da maioria dos membros, etc, etc, etc. É um conjunto enorme de regras que garante a legitimidade para que eu seja obrigado a, por exemplo, entregar minha propriedade, a ir preso se eu cometer um ato que desrespeite o direito, certo? Então, para fundamentar que possa ser aplicado contra mim ou contra qualquer pessoa determinados atos de violência, como retirada da propriedade ou retirada da liberdade, eu preciso não que isso se baseie no medo da força ou do medo da agressão. Tem que ter alguém que tenha autoridade para impor isso. Tá? Então, assim, Hart oferece uma teoria geral das regras que não faz as autoridades dessa depender da força física de seus autores. Se, diz ele, examinarmos o modo como as diferentes regras são formuladas e atentarmos para a distinção entre regras primárias e secundárias, veremos que existem duas formas para a autoridade de uma regra. A regra pode tornar-se obrigatória para um grupo de pessoas porque, através de suas práticas, esse grupo aceita a regra como um padrão de conduta, ou a regra também pode tornar-se obrigatória de uma maneira muito diferente, isto é, ao ser promulgada de acordo com uma regra secundária, que estipula que regras assim promulgadas serão obrigatórias. Tá? Então, tem duas formas de uma regra ser obrigatória. Ela é aceita, por exemplo, um costume, ou ela é criada de acordo com a regra secundária. São as duas formas de algo ser obrigatório. Podemos registrar uma distinção fundamental de Hart da seguinte maneira: uma regra pode ser obrigatória porque é aceita ou porque é válida. Ele chama essa regra secundária de regra de reconhecimento, e eu já tinha falado para vocês, né? A regra de reconhecimento pode ser simples, tipo o que decreta a lei, ou pode ser complexa, como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, aqui para o Dworkin, ou como que eu falei para vocês aqui, todo o conjunto de leis e regras que a gente tem sobre o processo eleitoral e de criação de lei, certo? Que a gente tem na Constituição e em diversas outras leis, e até mesmo no regimento interno lá do Senado e da Câmara, certo? Tudo isso em conjunto tem que ser respeitado para que eu tenha uma lei, uma regra válida, certo? Obviamente, isso vai chegar na conclusão, uma regra de reconhecimento não pode ser ela mesma válida, porque o que é a regra válida? O que é a regra válida? É aquela regra que foi aprovada pelo procedimento. Procedimento que ele chamou, então, de regra de reconhecimento, né? Vamos voltar aqui, ó. Hart chama essa regra secundária fundamental de regra de reconhecimento. Regra secundária fundamental. Por exemplo, a Constituição. A Constituição não foi criada de acordo com uma outra Constituição. A Constituição ela é a regra fundamental. Ela só pode ser, então, aceita. A regra de reconhecimento é a única regra no sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende de sua aceitação. Tá? Aqui, ó, essa parte. A regra de reconhecimento é a única regra em um sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende de sua aceitação. Ele falou que as regras podiam ser obrigatórias por duas formas. Pela aceitação, aqui, aceitação, ou por validade, por terem sido praticadas de acordo com o procedimento. Mas a Constituição, que é a regra de reconhecimento fundamental, ela só pode ser aceita. Ela não pode ser feita conforme o procedimento anterior. Senão, aquela regra anterior teria sido feita de acordo com o quê? Com uma anterior, e isso geraria obviamente, uma regressão ao infinito, né? Seria uma situação tautológica. Então, tem que ter uma regra original que é aceita e que, a partir dela, as outras regras são, então, válidas. São criadas de acordo com o procedimento. Essas são as duas formas que as regras podem ser obrigatórias. Esse é o modelo do Hart. Aí ele conclui: a versão do positivismo oferecida por Hart é mais complexa do que a de Austin, e seu teste para verificar a validade das regras de direito é mais sofisticado. Em um aspecto, porém, os dois modelos são muito similares. Hart, como Austin, reconhece que as regras jurídicas possuem limites imprecisos. Ele se refere a elas como tendo uma textura aberta. E ainda como Austin, explica os casos problemáticos afirmando que os juízes têm e exercitam seu poder discricionário
para decidir esses casos por meio de nova legislação. Aí ele volta naquele problema original que eu falei para vocês, que também é o mesmo problema lá da teoria do Kelsen. Beleza, temos dois tipos de regras. Regras que são aceitas, regras que são válidas. A regra original, por exemplo, a Constituição, foi aceita e a partir daí todas as regras válidas têm que ser elaboradas, criadas, constituídas de acordo com aquilo que a Constituição estabelece para serem válidas. Perfeito. Mas ainda assim, e se eu não tiver regra nenhuma? Ou se eu tiver regras que são pouco claras, confusas, que são ambíguas ou que são contraditórias, se eu tiver duas regras que entrem em conflito, o que eu faço? Ele disse quais são os critérios para ele daquilo que compõe o sistema de regras do positivismo, mas ele não estabeleceu nada em relação aos casos nos quais não há regras, nos casos que as regras têm uma textura aberta, limites imprecisos, certo? Como solucionar os casos problemáticos? Com discricionariedade judicial. Juiz, te vira. Não tenho resposta no direito, porque direito é apenas esse conjunto de regras. Ainda que seja um conjunto de regras estabelecido através de regras secundárias, aprovadas pelo Congresso, tudo mais, ainda assim eu tenho casos que não tenho regra. E aí sim que está o problema. Aí sim que eu preciso do judiciário para me responder o que fazer. E aí a tese do positivista fica incompleta. Ele não dá uma resposta, ele simplesmente delega o problema para o juiz, certo? E aí ele vai aqui agora, o Dworkin, a partir da parte 3, quero lançar um ataque geral contra o positivismo e usarei a versão de Hart. Tá? Aí agora eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso para mostrar, então, qual é então a possível solução que ele vai passar a dar para esse problema que ele enxerga aqui no positivismo. Tá bem? Espero aí que vocês tenham conseguido acompanhar. Já me falaram que eu falo bem rápido nesses vídeos e tal, mas agora com o texto, eu espero que vocês tenham acompanhado bem, consigam acompanhar o que eu falei. Não tenha sido rápido demais, nem confuso demais, mas se quiserem dar opinião, fiquem à vontade aí, eu posso tentar falar mais devagar. Só que aí depois eu acabo falando devagar e o pessoal vai lá e coloca a velocidade aumentada no YouTube, né? Então não sei se é melhor falar devagar ou falar rápido, enfim. Espero que o texto tenha ajudado e se vocês entenderem de forma diferente, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar pergunta, comentário ou qualquer coisa, tá bem? Depois a gente continua ali com a próxima parte. Até mais.